Olá, olá, queridas mulheres sanadas para sanar, um gosto poder saudar-les. Sejam todas bem-vindas ao nosso canal Mulheres Sanadas para Sanar. Aqui estamos para mais um episódio de las madres que deixaram seu legado por seu exemplo de coragem e valentia. Conheceremos mais uma mulher inspiradora, uma mulher que não teve medo, uma mulher ousada. Vamos conhecer e saber quem foi Jocabed. 7 lições que aprenderemos da madre de Moisés. Sabemos que a Bíblia tem inumeráveis histórias de mulheres que marcaram a diferença, mulheres guerreiras, cheias de fé e ousadia. Sem embargo, a história de esta mulher chamada Jocabed é considerada uma das mais empoderadas, pois destaca por sua intrépida e grande fé em Deus de Israel. Hoje veremos quem foi Jocabed e que grandes e poderosas lições podemos aprender desta mulher, que apesar de todas as circunstâncias contrárias, não se deixou intimidar. Quem foi Jocabed na Bíblia? Jocabed foi a madre de Moisés. É uma das madres mais notáveis da Bíblia. A história de Jocabed se encontra em o livro de Êxodo, onde se hizo conhecida por sua audácia e inteligência através do decreto de morte imposto por el faraó, a lo que se deveria matar a todo bebê varão que nasca. Ela arriscou sua própria vida para salvar a vida de seu filho Moisés. Jocabed, cujo nome significa Jeová é glorificado, era filha de Levi, neta de Jacó, e se casou com um homem chamado Arão. Foi madre de 3 filhos, Arão, Moisés e Miriam. Certamente, esta mulher viveu para glorificar ao Deus de Israel. Depois da morte de José, se levantou outro faraó, quem não tinha conhecimento da história do povo de Israel. À medida que o povo de Israel se multiplicava enormemente, Faraó teve medo de uma possível guerra contra os egípcios. Então, Faraó hizo um plano para conter o crescimento do povo. Pediu a las principais parteiras hebreias, que eram Cifra e Poar, que matara a todos os bebês varones. Sem embargo, as parteiras temerosas de Deus se negaram a fazer tal coisa. Quando o plano de Faraó não funcionou através de Cifra e Poar, criou outra estratégia. Ordenou que arrojassem ao rio a los niños hebreus e egípcios. Foi nesse momento que Jocabed deu à luz a Moisés. E esta foi a razão pela qual Jocabed escondeu a Moisés durante 3 meses, evitando que matara seu filho. Quando já não pôde esconder-lo mais, construiu uma canasta de juncos, colocou a Moisés dentro da canasta e o levou ao rio Nilo. Sua irmã, chamada Miriam, estava parada detrás de los juncos, observando o que passaria com seu irmão pequeno Moisés. Quando, de repente, a hija do faraó barra a banhar-se ao rio. Ao ver aquela cesta, sentiu curiosidade e quis saber o que podia haver dentro. Quando se encontrou com um bebê, reconhecendo imediatamente que era um bebê hebreu, seu coração se chenou de compaixão e, ao vê-lo, decidiu adotá-lo. Miriam, que estava lejos, contemplando toda a cena, saiu correndo e perguntou se lhe gostaria ter uma nodriza hebreia. Quando a hija
del faraó estuvo de acordo, Miriam foi a chamar a Jocabed, sua madre. Então Jocabed criou a Moisés, plantando em seu pequeno coração o amor por o Deus de Israel. E aqui há algumas qualidades de Jocabed, que era atrevida, valente, inteligente, uma madre piedosa, temerosa a Deus, cheia de fé e obediente. As 7 lições que aprendemos de Jocabed na Bíblia, aunque ela tinha uma das histórias mais curtas da Bíblia, sua vida tinha algumas lições que realmente cambiam cambiou a vida devido a quem era ela e sua confiança intrépida em o Deus Todo-Poderoso. E lição número 1, Jocabed decidiu confiar. Em Hebreu capítulo 11, no versículo 23, nos diz: por la fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido por seus padres durante 3 meses, porque viram que era um ninho hermoso e não temeram o mandamento do rei. Tendo em conta o decreto que obriga a matar a todos os ninhos, imaginemos, queridas, a angústia de seus padres durante o embaraço. Em aquela época, a ecografia não existia, tuvo que afrontar os 9 meses de embaraço para descobrir o que havia dentro do seu útero. Pero, independentemente de todas essas circunstâncias, de uma coisa estamos seguras: Jocabed decidiu confiar em Deus, ao que ela e sua família serviam, com a certeza de que o Senhor realizaria um milagre. A segunda lição é que Jocabed decidiu crer. Alguma vez te has parado a imaginar, queridas, a situação desta madre? Como esconder a um bebê? Nada podia ouvir o llanto do bebê. Nada podia imaginar que aí havia nascido um ninho. Certamente, quando pensou em orar, Jocabed corria a amamentá-lo. Ao fim e ao cabo, foram dias vivendo em total confiança e comunhão com Deus, pedindo-lhe uma via de escape, porque só Deus podia intervenir em esta situação. Terceira lição, ela entendeu que Deus tinha um propósito na vida de seu filho. Houve uma profecia muito conhecida sobre os filhos de Israel. Deus lhe havia dito a Abraão que seus filhos seriam escravizados, pero Deus los libraria e los traeria de regresso à terra prometida. Estavam seguros de que elegeriam alguém para liderá-los. Quando nasceu Moisés, Jocabed compreendeu que Deus tinha um chamado para seu filho. Com isto em mente, tomou muito em sério a tarefa de criar e ensinar a Moisés em los caminhos de Deus. Quarta lição que aprendemos desta mulher corajosa, guerreira, valente, é que ela construiu um caráter de honor em Moisés. Jocabed era consciente de que Moisés só estaria com ela por um curto tempo, se quedaria com ela até os 3 anos, é dizer, até que lo destetara. Sin embargo, em estes poucos anos, Jocabed logrou estabelecer em o coração de Moisés que havia sido elegido para um propósito especial. Durante este curto período, Jocabed ensinou a história do povo hebreu, convertendo assim a Moisés em um membro patriótico de seu povo para poder liberá-lo da esclavitude em Egito. Jocabed aproveitou muito o tempo que teve com Moisés antes que ele fora completamente entregado à ira del faraó, donde seria treinado em los caminhos de los egípcios. Os primeiros anos da vida de um ninho são de grande importância, porque é durante este período quando se forma seu caráter e sua
identidade. Quinta lição que aprendemos desta mulher: aprender a deixar tudo em manos de Deus e descansar. Quando Moisés tinha 3 anos, Joquebede não teve outra alternativa que entregá-lo a Deus. Quando prepara esta canastia e mete a Moisés dentro, é como se lhe dijera a Deus: toma a este Senhor, este ninho está em tuas mãos. E no momento em que as circunstâncias estão fora de nosso controle, é hora de rendir-nos a Deus. Tem a melhor forma de trabalhar e actuar. Somos seres humanos tão limitados, sem embargo, o Deus ao que servimos, Ele é o Todo-Poderoso. A sexta lição: haz o que esteja em tuas mãos e Deus te encargará do resto. Haz o que esteja em tuas mãos e Deus se encargará do resto. Imagine-se o grande dolor que estava enfrentando a madre de Moisés. Pode haver entrado em depressão, pode haver estado chorando todo o tempo, ou incluso haver renunciado a que Deus lhe havia confiado. Pero não, ela decidiu confiar e actuar. Ela hizo tudo o que estuvo a seu alcance, porque estava segura de que Deus se encargaria do resto. Quando colocou a seu filho na canasta e o soltou a orilhas do rio Nilo, Deus se encarregou de cuidar e proteger ao ninho. Por isso, não te surpreendas em el caminho. Se haces tu parte, Deus certamente hará a sua e a vitória estará garantizada. A sétima lição e a última: tu fé em Deus é recompensada. Lá em Hebreu, capítulo 11, no versículo 6, nos diz assim: agora, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque o que vem a Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa os que diligentemente o buscam. Podemos tocar o coração de Deus com nossa fé, seguida de obras. Quando Joquebede puso em ação seu poder, tocou o coração de Deus. E aí é onde obtuvo a resposta a seu grande dilema. Ademais de salvar a seu filho da morte, também ganha um salário para cuidar ao ninho. Deus não deixa que nada passe despercebido. Sua fé foi grandemente recompensada. Assim terminamos e concluímos sobre a história da madre de Moisés. Esta história é incrível, maravilhosa, poderosa, não? Joquebede realmente nos deixou um grande legado a nós outras, madres, esposas e servas do Senhor. Não importa a dificuldade que enfrentas, por tu fé em ação. Não te deixes paralisar por o medo e não deixes que a angústia invada tu coração. Se tu haces tu parte, Deus se encarregará de fazer a sua. Queres sair vitoriosa? Então, começa a avançar hacia tu milagre com muita audácia e coragem. Que Deus bendiga suas vidas. Lhe espero em o próximo episódio de las Madres de la Bíblia que deixaram seu legado por seu exemplo e coragem e valentia. Bendiciones. Tchau.